Alô pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo em mais uma aula do nosso curso de Administração Pública, disciplina de Matemática. Hoje, nessa segunda aula, vamos trabalhar com vocês sobre matrizes e sistema de equações lineares. Tá ok, pessoal? Vocês acompanhem essa aula pela apostila, né, que é mais fácil de vocês entenderem esses aspectos de matrizes e de equações que nós vamos conversar com vocês. O que é uma matriz? O que é uma matriz, pessoal? Chamamos de matriz quando existem elementos de M e N, M por N. O que quer dizer isso? Que existem elementos em colunas e elementos em linhas. Por isso chama-se M por N. M linhas e N colunas, ok? Demonstra-se como expressão dessa forma aqui. Então a matriz de A é igual a elementos, qualquer tipo de elementos, por I linhas e J colunas, ou A elementos por M por N, ok? Tanto faz M por N ou I por J. Essa simbologia ela não é tão relevante, você pode usar qualquer tipo de letra, mas o que tem que entender é que essas linhas, essas letras, elas demonstram que são elementos da linha e elementos da coluna, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, né? A matriz de A são A elementos 3 por 4, ou seja, em 3 linhas com 4 colunas, ok? Então a matriz ela vai ter 3 linhas e 4 colunas. Então é demonstrado dessa maneira. O 3 e o 4 é o I e o J, ou M e N, tá certo? É só demonstrar a expressão da matriz, ok? Vamos mostrar para vocês os tipos de matrizes. Primeiro, quando uma matriz é retangular, chamamos matriz retangular, certo? Quando o M é diferente de N, ou seja, a quantidade de linhas é diferente da quantidade de colunas, certo? Então, demonstramos assim, ó, a matriz de B é igual a menos 1, 2, raiz de 3 na primeira coluna. Na segunda coluna, 0, menos 2 e 1. Então, o que quer demonstrar um tipo de matriz retangular? Que o número de colunas é diferente do número de linhas, certo? Então, quando há uma matriz dessa maneira, você já sabe que é uma matriz retangular. Uma matriz coluna. Matriz de ordem somente de uma coluna. Uma coluna, 3 linhas, 4 linhas, mas ela tem somente uma coluna, ok? Então essa é muito fácil de identificar. A matriz linha também, ela tem uma linha somente. Pode ser N elementos, mas em uma linha só. Então chama-se matriz de linha. Matriz coluna é quando há uma coluna só. Matriz retangular é quando as quantidades de colunas são diferentes das quantidades de linhas, ok? E a matriz quadrada? Matriz quadrada é quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, dizemos que M é igual a N, ou I igual a J. Quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, observem a matriz, né? A matriz ela tem sempre que estar entre colchetes, né? Aqui, e demonstrando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, certo? Então, ó, menos 2, 2 cosseno de x, menos 2, 2 fração de 1/3, 3, 1 e menos 3. Né? O que identifica a matriz quadrada é quando o M
é igual a N, ou seja, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Muito fácil de identificar o tipo da matriz que você está trabalhando, tá certo? Uma matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? É quando os elementos de I e J são iguais a zero, certo? Os elementos de I e J é igual a zero, quando o I é diferente de J, certo? Quando o I é diferente de J. Então, temos aqui, quando os elementos que compõem a matriz seja igual a zero. Então, dessa maneira, você vai identificar uma matriz diagonal, tá certo? E uma matriz escalar é uma matriz diagonal com elementos A, que são os elementos, e J, que são as linhas ou colunas, são iguais entre si, ou seja, quando o I é igual a J, certo? Então, olha aqui, ó, numa matriz diagonal, nós temos o I igual a J, certo? Quando o número de colunas é igual ao número de linhas e numa diagonal os elementos são iguais. Na matriz diagonal propriamente dita, o número de elementos, né, são diferentes do I e J porque eles são iguais a zero, tá? Na matriz unidade, é uma matriz escalar igual a essa, com elementos de I e J igual a 1. Então, na diagonal, os elementos são iguais a 1, né? Chama-se matriz unidade. Na matriz escalar, na diagonal, os elementos são iguais a 2, é I igual a J, ok? Temos também, numa matriz unidade, ela pode ser composta com 3 linhas e 3 colunas, ou 2 linhas e 2 colunas, certo? O que importa é que, na diagonal, os elementos sejam igual a 1, ok? Matriz zero ou nula, quando os elementos de I e J são iguais a zero. Todos eles são iguais a zero, né? Aí dizemos que I é igual a J. O que é I igual a J? É a quantidade de colunas é igual à quantidade de linhas. Mas para identificar que tipo de matriz que é quando você observa que os elementos são iguais a zero. Os elementos de I e J são iguais a zero. E quando observamos a igualdade de matrizes, é quando duas matrizes, matriz A com elementos I e J e matriz B com elementos I e J, são iguais de ordem M e N, são iguais de colunas e linhas, e se os elementos de A são iguais aos elementos de B. Então, observe essas duas matrizes. A matriz F é igual à matriz G. São iguais número de linhas e número de colunas. São iguais também os elementos de I e J são iguais para as duas matrizes. Ou seja, o elemento de F, I e J de F, é igual o I e J de G. Então, quando apresenta duas matrizes dessa natureza, você já sabe que se trata de igualdade de matrizes. Operações com matrizes. Como que se trabalha as operações? A primeira dela é a adição, ou seja, a soma, né? Então, matriz de A com elementos IJ, matriz de B com elemento IJ. Na ordem MN, ou seja, colunas e linhas, certo? Vai o quê? Resultar o quê? Uma adição de uma terceira matriz, vamos chamar de C. C elementos IJ é igual a A elementos de J mais B elementos de J, ou seja, a matriz C
é a soma da matriz A mais a matriz B, né? Logicamente. Então, temos aqui, ó, vamos compor a matriz C. Como que nós vamos fazer? Vamos somar as duas matrizes. Então, 2 mais 2 igual a 4, mais 3 menos 1 igual a 2, menos 1 mais 3 igual a 2, 2 mais 9 igual a 11, 7 mais 4, 11, 4 positivo menos 10 negativo igual a 6. Então, pela adição, nós compomos uma terceira matriz, chamada matriz C, que é a soma dos elementos de A mais os elementos de B. E aí resulta a matriz C. Então, isso é uma operação de matrizes com adição dos elementos, certo? Na outro tipo de operação é operação de produtos, né? Se alfa é uma matriz escalar, a multiplicação alfa pela matriz de A com elementos de J é uma matriz de B com elementos de J. Ou seja, a matriz de B, elementos de J, é igual a alfa vezes a matriz A com os elementos de J. O que é alfa? A alfa, neste exemplo, é o número 2. Esse é o alfa. Podia ser qualquer número que você quisesse multiplicar a tua matriz. Nesse caso, é número 2, certo? Então, temos aí, ó, pessoal, vamos compor a segunda matriz, né, pelo produto da primeira, vezes alfa, né? Então, é isso aqui, a matriz B de elementos de J igual a alfa vezes os elementos da matriz A. Então, a matriz A vezes o elemento alfa. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 1, menos 2, 2 vezes 2, 4, 7 vezes 2, 14, 4 vezes 2, 8. Então, pela adição, pelo produto de alfa, ou seja, pela multiplicação de alfa, vezes os elementos de A, certo? Os elementos de J da matriz A, ela resulta uma outra matriz chamada multiplicação ou produto de matrizes. Além do produto, nós temos a multiplicação, que é a mesma situação, só que aqui, certo, é uma matriz A vezes a matriz de B. Aqui não tem o alfa, são os elementos vezes os elementos de uma matriz. Os elementos de A, né, vezes os elementos da matriz B, que resulta os elementos da matriz C. Então, ó, C11, certo? Que é a matriz, os elementos 1 da matriz A vezes os elementos 1 da matriz B. Então, aqui, ó, 2 vezes 4 mais 3 vezes 6. Fazendo esse produto, resulta uma matriz igual a 2. Né? Ó, menos 2 vezes menos 1 vezes menos 2 igual a 2, positivo. Né? E menos 1 vezes, e o 3 vezes 4, nós estamos fazendo aqui, ó, 2 vezes 4, 3 vezes 6. Aí, ó, 2 vezes 6, 3 vezes 4. E assim por diante, vai fazendo a multiplicação de uma matriz pela outra matriz, como é demonstrado no nosso exemplo. E aí temos o quê? Uma multiplicação de matrizes. Quando falamos em produto de matrizes, existe um elemento chamado alfa. Quando falamos em multiplicação de matrizes, não existe esse elemento alfa, somente existem duas matrizes e vamos fazer uma multiplicação entre elas, para resultar uma terceira matriz com um produto, ok? Determinantes de matrizes, temos de segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. Então, de segunda ordem, temos a matriz com duas colunas e duas linhas. Qual é o determinante da matriz? É o A, né, os elementos 1, 1, 1, vezes o B, elementos 2, 2, mais o B, elementos 2, 1, vezes o A, elementos
1, 2, certo? Então, fazemos essa demonstração aqui. De terceira ordem, existem a matriz de 3 linhas com 3 colunas e repetimos essas 2 colunas aqui. São as mesmas que estão aqui, ó, são repetidas aqui. E aí vai fazendo a multiplicação em diagonal, assim, ó, né? A1 vezes A2, A1 vezes A2 vezes A3 mais A1 A2 A3 e assim por diante, né? Quando você multiplica uma diagonal com 3 elementos, né? E depois quando se vai mudar o sentido, aqui o sinal é menos, daí nesse sentido assim, ó, A31 vezes A22 vezes A13 mais A32 vezes A23 e assim por diante, tá, pessoal? Só vocês olharem direitinho na apostila e aqui na nossa aula também, vocês vão entender melhor o que quer dizer isso aí, né? E as equações, né? Sistema de equações lineares. Temos uma equação linear. Como é que demonstra? Os elementos de A1 vezes x1 mais elementos A2 vezes x2 e assim por diante até n elementos, que resulta uma outra matriz, que é um produto. Então, 2x1 mais 3x2 menos 5x3 mais 5x4 igual a 8. Né? Substitui os elementos de x e vai ter um produto igual a 8. Ou então aqui, ó, x3 mais x2 mais x mais 6 igual a 0. Agora, um sistema de equação linear, para ser verdadeiro, tem que admitir uma solução. Tem que admitir uma solução, certo? Então, por exemplo, x mais 2y mais z igual a 6. Então, substituindo os elementos de x aqui, nós temos que ter um produto igual a 6. Ele tem que ser verdadeiro, tá? Nesse outro sistema, certo? O conjunto de m equações lineares com n incógnitas. Então, tem várias incógnitas aqui para dar o produto. Um sistema ele é compatível quando admite solução. Sistema determinado quando admite uma solução única, certo? Ok? Então, e um sistema incompatível é quando não existe solução. Se esse sistema não existe solução, é um sistema incompatível, não tem como você solucionar, certo? Se ele for compatível, tem solução. E se ele admite uma solução única, né, dizemos que ele é um sistema determinado, certo? Quando admite mais de uma solução, ele é um sistema indeterminado. Então, várias soluções para esse sistema. E quando ele admite uma mesma solução, dizemos que esse sistema de equação são equivalentes. Então, os exemplos estão aqui, pessoal, nas nossas aulas que vamos postar para vocês. Nós vamos trabalhar mais com vocês e é muito importante que vocês entrem no fórum fazendo perguntas, questionando sobre esses sistemas aqui. Tá certo, pessoal? Um abraço, então, e até a próxima aula.